Olá, boa noite a todos, bem-vindos ao Dicas de Carreira Profissões Tech. Hoje a gente vai falar com o Daniel Castro. Tá todo mundo me ouvindo bem aí no chat? Se alguém não estiver conseguindo me ouvir, eu vou digitar lá. Se alguém não estivesse me ouvindo, tem lá a visualização do que eu estou falando agora. Beleza. Vamos aproveitar esse momentozinho de introdução. Vamos se conhecer um pouquinho melhor. De onde é que vocês são? Vocês já trabalham na área? Vocês não trabalham na área? Estão querendo migrar? Aí tô vendo bastante gente animada aí dando boa noite. Vamos conhecer um pouquinho melhor. De onde vocês são? Ó, o Luiz Henrique querendo migrar. A Kel iniciando em ADS. Igor de São Paulo. Kel do Rio de Janeiro. Luiz Henrique, interior de São Paulo. Everton, São Paulo, tá migrando para a área de TI. Ralef de Pirajaí, Rio, legal. Emílio, Recife. Foz do Iguaçu, a Natália. O Bruno, Recife. O Vinícius Calor em ADS. Thiago, Adamantina. Perdão, Diamantina, li errado. Joinville. Opa, o pessoal tá bem animado. Quase não dá tempo de ler todo mundo. Olha aí a Bruna. Artigas, Uruguai. Bem-vinda, Bruna. Você participou na semana passada do workshop, né, Bruna? Eu acho que seu nome parece familiar para mim. O Antônio, Barão de... aí a Bruna veio do workshop da semana passada. Quem aqui já conhece EBAC? Quem aqui tá tendo o primeiro contato com a gente? Deixa aí nos comentários, que eu vou dar uma olhadinha em todo mundo. Também aproveita e fala como vocês ficaram sabendo do evento, de onde vocês vieram. Para quem não conhece a EBAC, eu vou falar um pouquinho mais sobre a gente. Tá. Mas antes de falar um pouquinho sobre a gente, eu vou fazer aqui uma coisinha, vocês vão perceber que alguma coisa mudou na tela de vocês. Talvez algum botãozinho tenha aparecido. Vocês querem ingressar em uma carreira que pode fazer com que vocês ganhem um salário médio anual, variando de 65.411 até 132.000, como salário médio anual. Pode variar para mais, para menos, dependendo da região. Se vocês têm interesse em trabalhar com um cargo que tem um salário mais ou menos nessa média, vocês vão gostar do nosso curso de desenvolvedor front-end. Nós temos o curso de carreira, né, que é o foco dessa semana. Nós vamos falar sobre carreiras. Aí, o pessoal ficou sabendo pelo LinkedIn, ficaram sabendo por indicação de outras pessoas. Ah, Rafa Ballerini. Legal, tinham falado dela para mim semana passada. Tinham recomendado ela como um contato bacana. E a Rafa aí. Eu, Rafa, estavam recomendando você semana passada sobre Git, para pessoas que nunca tiveram contato com Git. Olha ela aí. Legal. Bom, vamos falar agora um pouquinho mais sobre EBAC. O grande diferencial do EBAC é que nós não apenas vendemos cursos, mas oferecemos para todos os nossos alunos oportunidades de alcançar os seus sonhos e dar início a uma carreira de sucesso. Justamente por causa disso, nossos professores são especialistas, profissionais extremamente focados no mercado, e nosso conteúdo é focado na prática, ele é focado realmente no que vocês vão ver no dia a dia do mercado de trabalho. E no nosso curso de profissão de engenheiro front-end, ele foi desenvolvido e está sendo aplicado pelo Marcelo Cavalcante. Perdão, gente, desculpa. Ele é engenheiro front-end na PagSeguro. Além disso, na EBAC vocês vão contar com um time de tutores super qualificado para te ajudar nas suas atividades e tornar o aprendizado de vocês muito mais fácil. Fazendo matrícula no curso, vocês também ganham de cortesia um curso gratuito de Figma. Para quem quer saber mais sobre o Figma, o que ele faz, para que ele serve, eu deixei o link para vocês aqui no chat, beleza? E, além de tudo, nos nossos cursos da EBAC, quando vocês fazem matrícula, nós estamos com uma parceria com a IF English Live, onde vocês vão ganhar um mês gratuito, onde vocês vão ter acesso a 16 níveis de inglês totalmente grátis, teste de nivelamento e o certificado da IF English Live, ele é reconhecido internacionalmente. Beleza? Então, para quem eu já vi que algumas pessoas já tiveram curiosidade e já clicaram no botãozinho, se vocês clicarem lá, vocês vão ver qual que é a nossa oportunidade de hoje. Vocês vão ter direito a 50% de desconto no curso de profissão engenheiro front-end.
Então, para quem ainda não clicou, vocês vão ver que está lá no cantinho inferior esquerdo da tela, quem está no computador. Quem está no celular, dá um toquezinho na tela, deve fazer ele aparecer. Se não apareceu, é só vocês darem uma conferidinha aí. Se vocês não acharem, avisem para mim no chat que eu compartilho o link com vocês, beleza? Então não percam essa oportunidade especial. E lembrando que quando vocês clicam nesse botão, vocês não fazem a matrícula automaticamente no nosso curso. Vocês só estão indicando que vocês têm interesse para que nossa equipe entre em contato com vocês, para que vocês tirem todas as suas dúvidas e só façam matrícula caso vocês realmente tenham interesse. Travou para mais alguém ou só para Caroline? Tranquilo? Então vamos lá. Se travou para ela, já é dica. Se travar para alguém no meio do caminho, só atualizar a página. Não fiquem preocupados que se vocês perderem algum trechinho, vocês conseguem acompanhar depois no nosso canal do YouTube. A diferença para quem está vendo no YouTube e para quem está participando aqui no chat agora é que quem está aqui no chat tem a oportunidade única de tirar as dúvidas ao vivo com o pessoal, com os convidados que vão dar as dicas de carreira para vocês. E também trocar a experiência que o pessoal aqui no chat, pelo que eu vi também na semana passada, tem um pessoalzinho que eu reconheci que veio da semana passada também, eles compartilham várias dicas bacanas de conteúdo também aqui no chat. Maravilha? E, sem mais delongas, hoje no Dicas de Carreira nós vamos receber o Daniel Castro. O Daniel, ele é graduado em computação da UBRA e pós-graduado em arquitetura de sistemas distribuídos pela PUC. Trabalhando com software desde 2006, ele atualmente é consultor independente e instrutor de cursos online, além de ser produtor de conteúdo com foco principalmente em desenvolvimento web e mobile, com JavaScript, aplicações serverless e ambientes na nuvem com AWS. Para quem não sabe o que é AWS, Amazon, servicinhos da Amazon aí de nuvem. Então vamos dar as boas-vindas para o Daniel? Vamos ver se ele consegue aparecer, se todo mundo consegue escutar ele. Alô? Opa. Todo mundo consegue escutar ele bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Eu estou ouvindo ele bem. Pessoal, eu vou deixar o palco aqui agora com o Daniel, mas eu vou acompanhar vocês o tempo inteiro pelo chat. Quem participou nas outras dinâmicas sabe que eu estou sempre atento ali. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ir falando durante o caminho. Eu vou marcando as dúvidas de vocês para a gente apresentar para o Daniel durante a apresentação. Se for alguma dúvida que a gente do chat saiba responder, a gente já vai respondendo também de uma forma bem dinâmica. O pessoal aqui é super participativo. Beleza? Então, Daniel, o palco é seu. Se você precisar também, é só chamar que eu reapareço aqui. Maravilha, obrigado aí, Luiz. Boa noite, pessoal. Todo mundo tá me ouvindo bem? Eu vi alguém comentando ali que tá picotando o áudio. A Marina é só para ti, Marina, ou para todo mundo? Ah, perfeito, Luiz, Ana também. Então tá ótimo, pessoal. Eu vou compartilhar então aqui o meu material. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, principalmente sobre carreira, né? Como é que a gente consegue desenvolver uma carreira aí na área de tecnologia. Já faz alguns anos que eu estou no mercado, desde lá de 2006, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento web, comecei com o clássico ASP aí, para quem ainda não conhece, nunca ouviu falar. A ASP é uma linguagem bem complicadinha aí de se trabalhar e foi onde eu comecei a minha jornada como desenvolvedor e ao longo do tempo fui me desenvolvendo e buscando aprender outros fundamentos, outras stacks, outras tecnologias que me fizeram chegar no momento que eu estou hoje, né, que eu atuo aí como um profissional, de certa forma, independente, principalmente focado no ecossistema JavaScript. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui algumas ideias. Primeiro, eu quero só me apresentar e fazer uma breve apresentação sobre mim. O Luiz até já contou um pouquinho sobre mim aí. Eu trabalho já com desenvolvimento web há um certo tempo. Tenho me focado principalmente em me especializar aí no desenvolvimento de aplicações usando JavaScript e publicações desses projetos, né, do desenvolvimento dessas aplicações, principalmente em cloud, na AWS, alguns serviços do Google Cloud Platform, caso vocês ainda não conheçam, também é uma solução muito bacana para quem precisa fazer a publicação desses projetos. Trabalho aí com desenvolvimento de alguns projetos independentes, alguns treinamentos independentes e, eventualmente, escrevo algum material no meu blog, onde eu produzo algum conteúdo, tem algo bacana lá. Quem quiser conhecer, convido a acessar meu blog no danieldeces.com. E, atualmente,
tenho focado principalmente em estudar essas stacks, e hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre carreira dev. Eu quero compartilhar com vocês aqui 4 pontos fundamentais que, para mim, hoje, se eu estivesse começando, eu levaria em consideração, principalmente por conta do momento que a gente vive de mercado. O mercado de tecnologia está extremamente aquecido, são milhares de oportunidades, e milhares mesmo de oportunidades, tanto oportunidades nacionais, oportunidades internacionais, para a gente trabalhar local dentro das empresas, embora o momento que a gente vive é um momento um pouco delicado. A gente sabe ainda que algumas empresas estão ali já com uma certa flexibilidade de poder trabalhar local, algumas decidiram trabalhar totalmente remoto. Então, existem muitas oportunidades, o mercado está muito aquecido nesse sentido. Hoje eu quero trazer para vocês um pouco desses números, trazer um pouco dessas referências para a gente entender por onde a gente vai e, a partir daí, como é que a gente pode começar uma carreira na área de TI, quais são as hard skills e soft skills que a gente deve priorizar aí e levar em consideração para desenvolver a nossa carreira, e onde é que a gente encontra essas oportunidades, né? Porque é legal, eu sei tudo, mas e aí, onde é que estão essas oportunidades de fato para que eu possa me submeter e daqui a um pouco conseguir a minha primeira oportunidade dentro de uma empresa de tecnologia. Então, entrando como um panorama geral assim, do nosso mercado de tecnologia, não é de hoje que a gente vem falando que existe uma escassez no mercado, falta mão de obra, falta profissionais, e no Brasil, em particular, a gente tem muitas vagas para desenvolvedores back-end, desenvolvedores front-end, desenvolvedores full stack, que tem ali uma pegada de lidar tanto com front, com back, infra, profissionais de DevOps, que é uma outra área que cresceu muito ao longo dos anos, né? Programadores especializados, alguém que programe só em JavaScript, alguém que programe só em Java, alguém que programe só em C#. São especialidades muito legais e que existe uma oportunidade gigantesca de crescimento, existem muitas vagas abertas no mercado, e isso é algo que não vai parar. A tendência é que nos próximos anos cresça ainda mais a busca por profissionais, né, qualificados, por profissionais para nos ajudar a desenvolver sistemas cada vez melhores. E isso muito tem a ver com a transformação da nossa economia, com a transformação das empresas, com a necessidade de digitalização delas, né, o que a gente chama de transformação digital. Então, hoje, a gente vê um avanço não só no Brasil, mas no mundo como um todo, de diversas empresas estarem buscando profissionais para desenvolver novos produtos, para aperfeiçoar os seus produtos, para fazer com que os seus produtos sejam ainda mais competitivos e atendam ainda mais a necessidade, né, dos negócios, né, e façam com que a gente tenha aplicações cada vez melhores. Esse é um panorama muito recente. Se vocês hoje fizerem uma busca por vagas de desenvolvimento, né, vagas para desenvolvedores back-end ou front-end, principalmente no LinkedIn, vocês vão se assustar com a quantidade de oportunidades, e ao mesmo tempo ela pode parecer um pouco distante, né? A gente olha lá, poxa, mas tem tantas especificações, são tantos requisitos, será que eu tenho mesmo todos aqueles requisitos? Será que eu consigo suprir aquela necessidade da empresa? O que eu posso já até antecipar para vocês, que é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Muitas dessas vagas, elas estão dentro da nossa capacidade, né? Mesmo que talvez você tenha pouco conhecimento, você tenha ali um certo nível mais júnior de desenvolvedor, muitas das empresas, elas estão buscando profissionais que sejam dispostos também a aprender, que sejam dispostos a crescer dentro da empresa, e não apenas alguém que chega lá e resolva o problema deles. Eu preciso de alguém que atenda esse requisito. Nem sempre é assim. A grande verdade é que as empresas buscam profissionais que estejam querendo realmente se desenvolver, estejam buscando crescer. Óbvio que existem vagas muito especializadas que precisam de profissionais específicos, mas o mercado em geral, ele busca profissionais que queiram, né, que busquem se desenvolver também. Isso é um panorama muito claro, eu vivo isso na pele com muita frequência. Recentemente, em empresas que eu passei como Tech Lead, onde eu ajudava a organizar os times, a gente sentia a falta de profissionais e nós não nos importávamos muito com essa questão da senioridade. O que nós levávamos muito em consideração era a capacidade desse desenvolvedor, a capacidade dessa pessoa se dedicar ao problema e realmente querer aprender e se desenvolver. Isso é uma realidade de muitas empresas, a gente sabe que não é de todas, mas existem muitas empresas olhando para isso, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Então, para vocês terem uma ideia, hoje o mercado, a gente tem milhares de vagas, é um mercado muito crescente, e a gente deve investir muito em cima dele. Por quê?
aqui está um panorama para vocês terem uma ideia de salários de mercado, para vocês que estão buscando, estão tentando entrar dentro do mercado de tecnologia, estão fazendo alguma migração, estão saindo, por exemplo, de uma área de negócios e querem ir para a programação. Aqui vocês têm um panorama de oportunidade, né? A gente viu ali um monte de vaga, mas e aí, quanto que eu vou ganhar para trabalhar nessa vaga? Né? Quanto que é a média salarial paga para essas vagas? Hoje a gente tem vários perfis de profissionais na área de programação, profissionais especializados na parte de mobile, de front-end, full stack, back-end, né? Os profissionais que vão para a área de agilidade, como Scrum Master, Agile Coach, que é uma outra área também que está crescendo absurdamente no nosso mercado de tecnologia e que a gente precisa de profissionais. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, hoje tem várias vagas oferecendo na faixa de 4 a 13 mil reais para um profissional front-end, e isso não é mito, assim, não é, alguém foi lá e escreveu isso porque acha. De fato, existem algumas regiões que você vai receber um pouco menos e outras regiões que você vai receber um pouco mais. E isso é um exemplo, né, de várias vagas que vão surgindo. Eu até trouxe aqui uns prints do LinkedIn que, com bastante frequência, eu recebo indicações de vaga, pessoas procurando, oferecendo uma vaga. E aqui nós temos 3 exemplos muito claros, super recentes, né, de vagas que são no formato ali ou de contratação CLT ou contratação PJ, que é um outro modelo aí de contratação que a gente tem visto muito no mercado, oferecendo salários muito competitivos, né, muito interessantes para a gente poder atuar no mercado e crescer, né, profissionalmente, atingir os nossos objetivos. Então, para vocês terem um panorama, hoje o mercado de tecnologia tem dezenas de vagas abertas, com salários muito bons, mas a gente não consegue preencher isso. Isso muito é porque nem todo mundo está disposto a entrar nesse mercado. É fato que não é um mercado fácil, né, da gente aprender. A gente está há muitos anos trabalhando, se desenvolvendo, mas existem alguns meios para que a gente consiga avançar dentro desse mercado, a gente consiga entrar dentro desse mercado e avançar rápido, né? Hoje, com acesso à informação como a gente tem, a quantidade de conteúdo que a gente vê aí na internet, de qualidade, uma comunidade super massa contribuindo, entregando um conteúdo super relevante, que nos ajuda a aprender, a crescer como profissionais desenvolvedores, e também os cursos especializados que nos ajudam principalmente a aprender sobre fundamentos, entender a essência de como as coisas devem ser feitas. Então, existem oportunidades, existe a necessidade, e agora a gente tem que buscar realmente a especialização disso, buscar entrar nesse mercado, né, principalmente com treinamentos e com outros pontos que a gente vai falar agora. Eu fiz uma listinha de coisas que eu acredito como fundamentais para quem está querendo começar na TI. Né? Então, assim, hoje, digamos que eu estou entrando no mercado de tecnologia, não sei por onde começar. Eu diria que a primeira coisa que a pessoa que está interessada em entrar no mercado, ela tem que entender um pouco sobre a sua preferência. Ela quer realmente se dedicar à área de exatas, ser uma pessoa que vai lidar com um código, de fato, é uma coisa que realmente ela se interessa, é uma atividade que ela realmente se interessa. Eu acho que vale experimentar, vale assistir materiais, né? A gente tem vários youtubers, a própria Rafa que entrou aqui no chat, tem vários conteúdos legais, e dá uma olhada, entender como que essas pessoas trabalham, como que é o dia a dia dessas pessoas. Isso é muito bacana para a gente entender se realmente é o que a gente quer. Será que é tecnologia? Será que é codar? É o que eu quero no meu dia a dia? É um trabalho mais introspectivo? É um trabalho que eu vou ficar mais isolado, mais aqui na minha? Mas é isso que eu quero? Ou eu quero ir para uma área de negócios mesmo, onde eu vou realmente me desenvolver como profissional, vou lidar com gestão de times, gestão de projetos, e aí entra o universo de Agile, que é incrível também, que existem muitas vagas para Product Owner, Scrum Master, Agile Coach e por aí vai. Então, assim, existe esse primeiro ponto de partida, que eu acho que qualquer profissional que entrar no mercado de tecnologia deve se questionar sobre isso. Será que eu quero ir para a área mais de codificação, mais exata mesmo, ou para a área de negócios? Uma vez entendendo isso, e aí a gente vai falar para o nosso lado de programação mesmo, digamos que eu entendi que eu quero ir para a área de tech. O que eu vou fazer primeiro? A gente tem muita informação hoje em dia na internet. É muito fácil a gente ter acesso a diversas informações. O primeiro ponto de partida para quem está começando é: busca te especializar em um lado. Pega o front-end ou o back-end ou a infra e tenta absorver o máximo de conhecimento que tu puder, né, com os recursos que tu tem, com as oportunidades que tu tem, com os materiais que você tem acesso. Tenta te especializar o máximo que der sobre aquela área, porque isso vai te dar embasamento para que tu possa pular para um próximo lado.
beleza, eu sei bastante sobre front, eu conheço os princípios de desenvolvimento front-end, consigo desenvolver bem uma aplicação web. Legal, agora eu vou para uma aplicação back-end, agora eu vou trabalhar com back-end. Eu vou entender como desenvolver realmente uma aplicação com performance. Aí eu vou começar a lidar um pouco mais com como funciona a comunicação entre banco de dados e uma aplicação web. Então, toda essa camada, aí depois tu busca te especializar. Olhar para tudo ao mesmo tempo, para quem está começando, pode ser um problema, porque são muitos tópicos para estudar. Se a gente fosse desenhar um roadmap de estudo, um plano de estudo, serão muitos tópicos para serem abordados. Então, buscar o foco, ser mais objetivo num primeiro momento, eu acho isso fundamental, e eu faria isso hoje, se eu estivesse começando. Eu acho que é um ponto muito importante a ser considerado. Próximo passo, invista nos fundamentos, não pula etapa. A gente tem muita ansiedade, às vezes, de testar, de praticar alguma coisa nova, viu ali um novo vídeo, um novo conteúdo, de alguém está falando de algo legal, eu vou testar, eu já quero praticar. É legal praticar? É legal experimentar? É legal, mas não deixa de estudar os fundamentos, entender como a coisa funciona, como aquilo foi concebido, por que aquilo foi concebido. E aí a gente pode fazer um gancho, por exemplo, com React, que é uma biblioteca fantástica que resolve uma série de problemas para quem está desenvolvendo aplicações web. E só que, legal, será que a gente sabe realmente o que ela faz? Para o que ela serve? Como que é por baixo mesmo do React? Então, esse tipo de discussão, às vezes a gente pula, mas eu considero como um ponto importante, para que a gente olhe sempre um pouco para os fundamentos, tente entender o porquê que aquilo foi criado, como que aquilo funciona, porque esse tipo de pensamento vai nos ajudar a, daqui um pouco ali na frente, depurar algum tipo de problema que a gente vê na nossa aplicação, fazer alguma interpretação de algum erro que aconteça na nossa aplicação. Então, esse é o tipo de cuidado que a gente tem que ter, de investimento que a gente tem que fazer. Dedica tempo para praticar. A gente lê muito, a gente consome muito conteúdo, mas pega aquele conhecimento que tu praticou, que tu estudou, que tu leu, e pratica, né? A melhor forma de aprender é praticar. Bota isso em prática, cria um projeto de teste, publica no teu GitHub. Se tu não tem um GitHub, cria um GitHub, um perfil no GitHub público, ele serve como um portfólio, uma excelente ferramenta de comunicação com a comunidade, uma excelente forma de tu te divulgar para a comunidade. Ali está o teu histórico, né, o que tu tem feito dentro da comunidade. Então isso é uma maneira bem interessante de se trabalhar. Eu faço isso eventualmente, gostaria de fazer mais, mas é o tipo de prática que, se eu estivesse começando hoje, eu criaria a minha linha do tempo lá, né? Desde os princípios, dos fundamentos que eu estiver estudando, eu vou estar colocando lá. Eu acho que é um ponto super legal, né, da gente fazer. Registrar o aprendizado. Isso é uma prática que é muito interessante. Você foi lá, leu, aprendeu, praticou, documenta isso. E documentar, tu pode colocar num Notion essas anotações, pode colocar num Drive lá no seu próprio Docs, anotando isso. Até mesmo num bloco de notas você pode fazer isso, ou quem sabe até criando um blog pessoal para documentar algum aprendizado que você tenha tido. Esse tipo de prática vai fazer com que você pratique mais um senso, aí, mais um passinho aí no teu fluxo de aprendizado, né? E isso é muito legal. Além de permitir que outras pessoas aprendam com você também, né? Não existe nenhum conhecimento que não possa ser compartilhado, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento de que qualquer coisa que a gente aprender, compartilha com alguém. Por menor que seja, alguém vai precisar dessa ajuda em algum momento. Então, acho que isso é um ponto legal de se colocar em questão. Se conecta a pessoas com os mesmos interesses. Isso é muito importante, né? E aí, temos LinkedIn, temos comunidades, tem várias comunidades muito legais aí no Brasil e Brasil afora, né, no mundo afora, para a gente se conectar com coisas que a gente tem interesse, né? Pô, eu estou trabalhando ali com HTML, CSS, estou aprendendo sobre desenvolvimento web. Busca os grupos no Facebook, busca grupos no Discord, no Slack, que falem sobre esse tipo de stack para que tu possa aprender, trocar com outras pessoas. Eu acho que isso é um ponto bem legal e a gente faz com que a comunidade que existe em cima disso fique cada vez maior, a gente se ajude e se desenvolva enquanto profissionais. Invista em consistência. Isso eu acho que é um ponto bem legal, porque às vezes a gente é muito ansioso em querer fazer muitas coisas, mas o que mais vale não é muitas coisas, mas sim poucas e constantes, né? Ou seja, mantenha a regrinha do 1%. Se todo dia tu melhorar 1%, né? Poxa, hoje eu não sei lidar com tal stack. Então eu vou me especializar, vou tentar entender ela, ou não stack, mas por exemplo, eu quero aprender todo dia uma funcionalidade nova do meu editor de código preferido. Botar essa regra, todo dia eu tenho que aprender alguma coisinha nova.
que eu posso fazer? Ah, eu posso aprender como configurar um atalho, como otimizar o meu código. Todo dia você fazendo alguma coisinha a mais, no final de um mês você aumentou um monte, né? Você expandiu um monte o seu conhecimento, melhorando 1% que seja por dia. Então, não adianta às vezes a gente pegar, esse final de semana eu vou estudar, vou aprender tudo. Não vai rolar. É muita informação na cabeça, é muito assunto acontecendo ao mesmo tempo. Então procure se dedicar, e aí usando as regrinhas anteriores, documente esse aprendizado, registre isso. Esse tipo de coisa vai fazer com que você cada vez mais se torne mais fluente numa determinada tecnologia, se torne mais experiente num determinado trabalho. Então isso é uma boa prática que eu recomendaria, né, a atuar aí no mercado. E, principalmente, não tenha medo de mudar, sabe? Eu mudei já muitas vezes ao longo da minha carreira, e já passei por inúmeros perfis profissionais, e eu sou super aberto a mudanças, e eu acho que é um pensamento que a gente tem que ter para tudo na vida, né? A gente, às vezes, fica muito com medo de, poxa, mas se eu fizer, de repente vão me julgar, ou daqui a um pouco eu tenho medo de mudar para cá e não vai dar certo. É super compreensível isso, porque é do ser humano a gente ter medo, né? É natural, mas não tenha medo de mudar em algum momento da tua carreira, tipo, você vê que existe oportunidade, você levantou informações, teve certezas daquilo ali, então invista, mude, arrisque. Isso é muito importante e faz com que a gente saia de uma zona de conforto, né? Às vezes a gente fica ali numa posição que a gente não queria exatamente estar ali. Então, se a gente tem oportunidade, a gente está se orientando corretamente, está buscando informação, e a gente viu que realmente tem oportunidade, não tenha medo, mude e vá para frente, né? Vamos seguir evoluindo na nossa carreira. Um próximo passo, e aí, entrando bem no lado da programação, eu trouxe aqui alguma listinha, eu trouxe uma listinha de hard skills que eu considero importante, que enquanto programador a gente deveria investir, né? Existem vários outros tópicos, mas eu acho que esses aqui são os principais, talvez. E se alguém quiser sugerir algum outro tópico também aqui dentro do chat, fique bem à vontade. Mas quais são os pontos que eu considero como fundamentais, né? Hard skills que a gente deveria se aprimorar? Primeiro, invista nos fundamentos, como a gente falou anteriormente, entenda ali sobre lógica de programação, estrutura de dados, algoritmos. São coisas muito básicas. E como é que a gente pode praticar isso? Existem várias ferramentas online hoje em dia para a gente praticar e exercitar o nosso raciocínio lógico com exercícios usando as mais diversas linguagens de programação. Então tem lá o HackerRank, caso vocês não conheçam, é uma excelente plataforma para vocês aprenderem sobre esses tópicos e muitos outros. Então esse é o tipo de prática que faz muito sentido. Domine uma linguagem. Eu acho que isso é um ponto fundamental para qualquer programador. Às vezes a gente não vai conseguir ser fluente em todas as linguagens. Às vezes não. É muito raro a gente encontrar alguém que domine todas as linguagens. A gente tem muitas linguagens de programação. Então, busque se especializar e se profissionalizar em uma, por exemplo, JavaScript, C Sharp, Python, PHP, enfim, pegue uma e se dedique. Existe muito mercado. Nunca vai... Às vezes a gente vê aquela discussão assim, mas eu vou me especializar em PHP porque se JavaScript é melhor que PHP, ou C Sharp é melhor do que Java. Essas discussões, elas só servem para gerar buzz. Elas não agregam em nada. Foquem em uma tecnologia. Sempre vai existir muito mercado, existem muitas oportunidades, e isso é muito importante para você enquanto desenvolvedor, né? Você vai aprender muito sobre aquilo. Dedique-se. Beleza, aprendeu uma stack, né? Ou melhor, aprendeu uma linguagem. Depois que tu aprendeu uma linguagem, ficou fluente naquilo ali, busca te dedicar a aprender alguma stack, né? Por exemplo, trabalhar com Mern, né, que é Mongo, Express, React, né? E Node, né? Tentando olhar para esse tipo de stack, isso é bem legal, porque hoje no mercado, algumas vagas, elas são muito direcionadas por stacks. Então, eles estão buscando um profissional que tem um domínio naquela stack, né? Então, esse tipo de coisa é bem interessante. Eu acho que é um princípio legal aí de ser explorado, que eu recomendaria para vocês também. Domine ao menos um banco de dados relacional. Isso é bem legal, embora todos os bancos de dados que trabalham com SQL são quase similares, alguns têm as suas particularidades, têm as suas diferenças, e é legal a gente olhar para uma estrutura, para um tipo de banco de dados, para um SGBD e entender como ele funciona. Isso é algo que agrega muito valor na nossa carreira e a gente consegue entender melhor como lidar com instruções SQL puras, como construir procedures, como criar views e por aí vai dentro de um banco de dados. Isso é bem interessante. Feito isso, aprenda a trabalhar com algum framework.
né? Frameworks aí a gente tem vários, a gente tem Angular, tem React, tem Vue, tem Laravel, e aí tanto de front-end ou back-end. Buscar ter aí um domínio de algum framework complementar, além da linguagem principal que você te especializou, é algo bem legal que vai agregar muito na tua carreira. E aí, existem alguns complementos, como trabalhar com bancos de dados não relacionais, que foge um pouquinho, né, os conceitos, mas é algo que também está muito em alta no mercado, trabalhar com MongoDB, trabalhar com Redis, enfim, existem várias estruturas de dados não relacionais que a gente pode utilizar e que têm diferentes princípios e motivos de serem utilizadas, mas é legal você levar em consideração e buscar entender alguma dessas soluções. E aí entra um outro ponto, que é, tenha domínio, né, eu não diria em domínio, mas tenha conhecimento em pelo menos mais uma linguagem de programação. Eu vou falar por mim, eu trabalhei por muitos anos, e aí a gente tá falando aí, enfim, eu trabalhei por muitos anos com C Sharp, e foi muito legal a experiência. Num dado momento da minha carreira, eu quis mudar. Eu entendi que o C Sharp era legal, mas eu buscava uma outra linguagem. E aí eu comecei a engatinhar, né, a praticar ali JavaScript, entender como funcionava de fato o JavaScript, e busquei cada vez mais me especializar em JavaScript. Não em Node, não em React, mas em JavaScript. Porque eu entendendo os fundamentos do JavaScript, eu consigo surfar nesses outros dois, nessas outras duas plataformas. E assim foi, né, e hoje é algo que eu gosto de praticar. Eventualmente eu trabalho em um projeto C Sharp, em algum projeto em JavaScript, em um projeto em Python, aprendi um pouco sobre Python, sobre PHP. Então, assim, isso é bem legal. Você ter mais de uma linguagem para você poder atuar, isso faz com que você seja um profissional ainda mais competitivo no mercado, porque você consegue resolver um problema. E aí, até mesmo quando você entra numa empresa, você não fica trancado ali pensando, poxa, e agora? Pô, isso aqui é uma linguagem que eu não tenho nenhum domínio, né? Você ter algum conhecimento complementar é algo que vai agregar bastante na sua carreira. Aprender a trabalhar com Git, né, e Shell Scripting é algo bem importante, ainda mais hoje em dia. E aí Git tem umas coisas bem legais que a gente pode aprender e tem conteúdo muito amplo sobre isso. E eu acho que até a Rafa, né, foi sugerido. Eu acho que seria bem bacana falarem sobre isso, fica a dica. E estudar sobre algumas outras coisas, como cache, infra, cloud. Esses assuntos, eles são um pouco mais densos, são um pouco mais complexos, mas eu não gostaria de deixar isso aqui fora da lista, né? Eu acho que isso aqui é um ponto bem importante, porque cada vez mais a gente está desenvolvendo para cloud. Cada vez mais a gente está desenvolvendo aplicações que vão rodar em cloud. Vão rodar na AWS, vão rodar na Azure, vão rodar no GCP, não importa, eles estão rodando lá. E é interessante que a gente entenda um pouco sobre esse ambiente, como as coisas funcionam, porque às vezes você vai entrar dentro de uma empresa, né, até mesmo como júnior, e eu presenciei isso, o júnior recebe lá o acesso à conta dele enquanto desenvolvedor, né, com limitações, obviamente, mas direto no painel de caça da AWS. Quem nunca teve nenhum acesso, quem nunca experimentou, nunca pesquisou sobre, vai se apavorar, porque realmente é um ambiente bem diferente do que a gente está acostumado. Então, esse tipo de conhecimento, entender um pouquinho mais sobre isso, entender sobre cloud como um todo, entender sobre web como um todo, sobre internet, DNS, esses fundamentos mais básicos, isso é bem legal e vai agregar muito na tua carreira. Isso são hard skills que eu acho bem importantes de a gente trabalhar. E teríamos muitas outras aqui para destacar, mas eu acho que essas aqui já é bastante trabalho pela frente. Então fica como sugestão. E aí, saindo desse lado mais hard mesmo, mais específico, mais especializado, a gente tem características, né, que são mais indiretas, não relacionadas à programação, mas enquanto profissional, e isso independe, né, de seja um profissional seja um programador, seja um agilista, são coisas que eu acho que é básica e que a gente deveria cada vez mais se desenvolver. Às vezes a gente não é 100% em uma ou outra, mas a gente tem que buscar essa melhoria contínua. E eu listei algumas delas aqui, como, por exemplo, colaboração, a gente conseguir trabalhar em grupo, né, ter essa capacidade de dividir as tarefas, de respeitar o momento de todo mundo, de colaborar enquanto time, né? Isso é muito importante, ainda mais no momento que a gente vive hoje. A gente vive um momento que grande parte das oportunidades são remotas, né? Os times aí estão remotos, então é importante que a gente tenha essa clareza, né? A gente busque, né, trabalhar dessa forma, ter foco e objetividade dentro do nosso dia a dia. Eu acho que isso é um ponto bem interessante, porque às vezes quando a gente está aprendendo, a gente quer aprender o máximo que der, né? A gente quer, eu quero aprender isso, quero aprender aquilo, porque tem essa oportunidade, tem aquela oportunidade.
Não, tenta olhar para um mercado, tenta olhar para um ponto, seja objetivo naquilo ali, foque naquilo ali, porque esse é o ponto interessante de se desenvolver enquanto profissional. Você vai ganhar especialização, você vai ganhar experiência, melhor, você vai ganhar experiência em cima de um determinado ponto, né? Foco no início é muito importante. Flexibilidade é uma coisa básica, né, enquanto profissional, porque às vezes as coisas no nosso ambiente profissional, as situações, elas não são exatamente como a gente gostaria que fosse. E aí mora uma necessidade fundamental que é, a gente tem que ser flexível, né? A gente tem que entender, a gente tem que compreender, em algum momento ceder, dar essa, não diria oportunidade, mas permitir que as coisas se adaptem, né? Eu me adapte àquelas situações, né? Em algum momento as coisas também vão se adaptar à minha realidade. Então acho que isso é um ponto que a gente tem que ter bem claro na nossa carreira enquanto profissional, né, ser flexível ao mercado, às oportunidades, às empresas. Às vezes não é exatamente como a gente quer, mas tudo tende a mudar. Atitude positiva. Embora isso aqui não seja uma soft skill que você vai encontrar em algum lugar, mas eu acho que isso é um ponto pessoal assim, que a gente tem que ter, que não vamos olhar para o copo meio cheio ou meio vazio, né? Vamos ter aquele pensamento, não, mas eu tenho um copo meio vazio ou um copo meio cheio. Não, cara, olha para frente, seja positivo, acredita que as coisas estão funcionando, né? E não é aquele positivo, aquele falso positivo, tá tudo desmoronando e o cara tá lá sorrindo. Não, é realmente ter a clareza de ser uma pessoa positiva, de acreditar que as coisas podem ser diferentes, né? A nossa vida é energia. E toda energia que a gente busca, né, quanto mais negativa for, ruim é para nós, né? Quanto mais positiva for, mais coisas boas trazem para nós. Isso é uma característica minha, uma coisa que eu acredito, e eu fiz questão de colocar aqui porque eu acho que é um ponto interessante, né? A gente ter esse pensamento positivo, a gente acreditar que as coisas tendem a mudar, é uma coisa que, e claro, né, não é só pensar, mas a gente tem que agir, né? Nada é feito do ar, assim, né? A gente tem que realmente ter esse foco e acreditar que as coisas podem ser diferentes, melhor. Ter empatia, isso é muito importante dentro de um ambiente de trabalho. Às vezes as coisas, né, não acontecem como a gente quer, e aí entrando lá no ponto de flexibilidade, às vezes a gente acha que certas situações estão acontecendo ali, né, de uma forma a nos prejudicar, ou de alguma maneira, isso aqui estão fazendo para me sacanear e tal. Pare e pensa um pouquinho, né? Te põe no lugar daquela pessoa. Será que aquilo que está acontecendo realmente é porque aquela pessoa queria que fosse daquele jeito? Ou é uma situação que talvez está até fora do controle daquela pessoa também, né? Então, empatia é uma característica muito importante quanto profissional que a gente deveria valorizar bastante. Consistência, né? Ser consistente é justamente naquele ponto lá que eu conecto um pouco com aquele ponto que a gente estava falando antes, de melhorar sempre, né? De se manter ali todo dia, 1% que seja, se manter consistente, é ter um pouco desse pensamento, é manter essa constância. Organização é básico nessa soft skill e ela é muito importante. Às vezes a gente tem tanta coisa para lidar no dia a dia, mas existem várias maneiras da gente se organizar, seja com um calendário, seja com um bloquinho de notas do nosso lado, seja criando lá um Notion com as nossas principais anotações, com os nossos objetivos. Isso é muito importante. É algo que vai, inclusive, ditar o teu crescimento enquanto profissional, porque se você não organizar suas ideias, não organizar isso, vai ser bem difícil de lidar. E por último, não menos importante, comunicação. A gente ter clareza na nossa comunicação, se esforçar para se comunicar bem, e aí realmente procurar passar as nossas ideias com clareza, não ter medo de falar, né, independente do ambiente que você tiver. E aí fica uma dica, se você está num ambiente que você não tem voz, talvez não é o ambiente que você tem que estar. Então, a gente tem que buscar ambientes que nos permitam ter voz, que a gente possa contribuir, né, independente do nosso estágio. Eu sou o cara júnior, eu tô começando, não posso falar muito. Pelo contrário, tu tem que falar mais, tu tem que ser a pessoa que vai puxar as dúvidas, que vai puxar os assuntos, porque aquelas pessoas que são mais experientes, elas têm o papel, né, elas têm o dever de te ajudar a te desenvolver também enquanto profissional. Então, assim, isso é uma crença minha, eu acho que é um ponto importante. O ambiente ele tem que ser colaborativo, todo mundo tem que se ajudar e tem que crescer enquanto profissional. E por fim, esse era o último tópico sobre soft skill, e aí agora vamos falar um pouquinho sobre onde encontrar as oportunidades. Eu vou dizer assim, que a principal ferramenta hoje
sem dúvida, é o LinkedIn. Se você não tem ainda um perfil no LinkedIn, ou se você tem um perfil no LinkedIn e não está dando tanto valor assim, terminando essa nossa live, terminando essa nossa conversa, vai agora lá no LinkedIn e vai ajustar ele. Vai colocar uma foto tua, não deixa lá sem foto, né? Ou melhora a foto que tu tem, algo profissional, né? Coloca as descrições das suas últimas experiências, marca as tecnologias que você tem experiência, coloca uma descrição no teu perfil. Esse tipo de informação, ela é muito buscada pelos recrutadores. Essas informações que vão fazer com que os recrutadores cheguem até ti. Hoje a maioria das vagas, maioria não, mas grande parte das vagas vem do LinkedIn. E isso é um ponto muito interessante de trabalhar. E se você está buscando alguma vaga, poxa, onde é que eu vou encontrar essas vagas, né? O LinkedIn é um ponto de partida interessante. Se você for hoje lá buscar desenvolvedor front-end, por exemplo, no Brasil, tem no mínimo 3.100 vagas ali disponíveis para você se submeter. Daqui a um pouco você não tem todas as skills. Não tem problema. Olha aquelas que você vê que está muito distante e começa a trabalhar em cima delas. Ou começa a filtrar as vagas que você acredita que tem potencial agora e talvez você não está 100% em alguma skill, não tem problema. Te submete, vê se realmente, e aí depois no processo, né, se você realmente tem todas as skills que eles precisam. Muitas das vezes as skills, elas não são tudo aquilo que a empresa quer. Às vezes o RH, e aí não falando mal, mas o RH ele pega lá um descritivo da vaga, do gestor da vaga, e só publica, né? E isso é um ponto que é ruim, às vezes a gente acaba eliminando um monte de profissional bom, pessoas que têm um conhecimento legal, daqui a um pouco não tão específico sobre uma tecnologia, mas são profissionais muito bons, e acabam sendo descartados porque não atenderam algum critério. Então, se você viu, é uma vaga que você acredita que tem potencial, submete. É um ponto que e aí, olhando para o lado positivo, né? O pior dos casos é você não vai passar, mas você tem 50% de chance de passar. Você está ali no meio do processo, né? Você já se submeteu e passou no processo, foi chamado, mas em algum momento ali você não foi selecionado porque não atendia algum requisito. Legal, isso é um feedback muito importante para você voltar para casa e estudar aquele aspecto que está faltando para você. E isso é um ponto importante. Às vezes a gente olha para as vagas e muitos dos requisitos eles são muito similares. Se você está entendendo que, poxa, eu não estou atendendo esse requisito, né, e em várias vagas esse mesmo requisito se repete, busca te especializar nele. Aí volta lá para aquele princípio nosso de pegar aquele assunto, estudar, praticar, exercitar, documentar, e aí quando tu se sentir mais confiante, te submete de novo. E, por último, se o LinkedIn você não acha que é uma fonte legal de trabalhar, de buscar vagas, existem outras ferramentas muito legais. Existe o Programator, se você não conhece, tem muitas vagas legais lá para desenvolvedores. Desenvolvedor front-end, back-end, desenvolvedor Java, Ruby, PHP e por aí vai. O hipsters.jobs também é uma outra fonte muito legal de vagas, tem sempre vagas muito bacanas lá. O trampos.co e os grupos do Facebook também. É um pouco, às vezes, contraditório, às vezes a gente olha lá umas vagas às vezes meio estranhas, e às vezes até vira motivo de meme, né, para quem já está acompanhando esses grupos, mas sempre tem umas vagas legais e vale a pena você acompanhar, e é mais uma fonte aí para você buscar uma primeira oportunidade. E também, né, trocar conhecimento, aprender com outras pessoas. Essas comunidades sempre têm conhecimento muito legal, né, sempre tem pessoas muito dispostas a ajudar e ensinar. Bom, pessoal, era isso. Eu falei bastante, eu acho que falei rápido, mas eu quis trazer aqui para vocês esses pontos. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, agora fico à disposição pelas dúvidas aqui. E eu acho que é isso. Se alguém quiser me acompanhar um pouco mais também, tá aí o link do meu GitHub, Twitter e tudo mais. Luiz? Um pouquinho para aparecer, mas estou aqui de volta. Bom, gente, antes de abrir aqui para a sessão de dúvidas com o Daniel e também tirar algumas dúvidas que eu já deixei separado aí, vamos conversar um pouquinho, deixar o Daniel tomar uma água, tomar um ar. E vamos lá. Maravilha. Então eu vou tirar as dúvidas de algumas pessoas. O Matheus acabou de chegar. Ele falou que só acabou chegando agora, não conseguiu acompanhar todas as dicas. Sim, Matheus, tanto o webinar de hoje
como todos os que nós já fizemos, estão disponíveis no canal do YouTube, que eu coloquei o link aí no chat. Beleza? Então, quem chegou agora, chegou até nos melhores momentos para tirar algumas dúvidas. Algumas a gente já respondeu durante o evento pelo chat. Então, se tiverem alguma coisa aí, podem ir largando as perguntas que eu vou respondendo conforme vai liberando o tempo, beleza? Bom, agora eu quero saber de vocês. Quem aqui quer se tornar um desenvolvedor front-end e garantir uma oportunidade de ganhar mais, podendo trabalhar até mesmo de casa, através do home office? Beleza? Então, vocês vão gostar do nosso curso de profissão Engenheiro Front-End. Como eu já tinha comentado lá no início, para quem chegou agora, eu vou comentar mais uma vez. Ele é desenvolvido pelo Marcelo Cavalcante. Ele é engenheiro front-end no PagSeguro. Os nossos cursos, eles são desenvolvidos não apenas por pessoas que entendem da área de educação, mas também por profissionais que estão lá no dia a dia. Esse é um dos nossos diferenciais também. E vamos falar um pouquinho sobre o que vocês vão ver no curso de desenvolvimento front-end. Vocês vão ter um contato com o desenvolvimento web, vão saber o que é o HTML, o que é CSS, o que é linguagem, o que é estrutura de marcação. Vocês vão ter contato com linguagens como JavaScript. No JavaScript tem várias bibliotecas, que é o jQuery, React, Vue, Next, Angular, entre outros. Opa! Vi umas perguntinhas interessantes aqui, estou marcando. O que mais vocês vão ver? Vocês vão criar soluções complexas utilizando o pacote de JavaScript, Bootstrap, Node, React, Vue. Vão criar páginas que são igualmente lindas em qualquer navegador, seja na navegação pela web, pelo celular, tablet. Então, desenvolver um layout responsivo, vocês vão acostumar bastante a escutar esse termo. Vocês também vão saber o que é uma API, o que são ferramentas de SEO. Spoiler alert, SEO, Search Engine Optimization. Eu já vou explicar quando vai ficar disponível o negócio do canal do YouTube. Vocês vão criar aplicativos interativos utilizando JavaScript e jQuery, desenvolvendo aplicativos responsivos com React e Vue. E criar aplicativos interativos... Opa! E vão aprender a trabalhar em equipe, compartilhando o estado atual do seu projeto, facilitando a divisão da carga de trabalho, utilizando o Git. Olha aí, tem várias perguntas legais. Estou até desviando o foco do que eu estava pensando, porque as perguntas estão realmente interessantes. E tem mais. Quem fizer a matrícula no nosso curso vai ganhar gratuitamente o acesso ao curso do Figma. Para quem não pegou lá no comecinho, eu vou colocar de novo o link do curso do Figma e também vou colocar aqui o link do nosso curso de desenvolvedor front-end para quem tiver mais dúvidas sobre o curso. Maravilha? E relembrando, nós oferecemos para todos os nossos alunos um mês gratuito na EF English Live, que tem um certificado reconhecido internacionalmente. Já eu vou voltar nos tópicos que o pessoal estava perguntando também de dica de inglês técnico. Eu vi que tem umas perguntas bem bacanas por aí hoje. E um outro tópico também legalzinho, eu vou pegar aqui um link para vocês. Na EBAC, nós temos uma assessoria para os nossos alunos, principalmente nos cursos de carreiras, né, nos cursos de profissão, que é o nosso centro de carreira. Vocês vão ter acesso a tutores que vão auxiliar vocês a criar o seu currículo, criar o seu portfólio. Inclusive, no curso de front-end, deixa eu ver, eu tinha separado aqui na minha colinha para não esquecer, mas quem sabe cola ao vivo. Vocês vão sair com o portfólio de vocês já preparado com isso aqui, ó. Só um minutinho, eu tinha separado, mas eu me perdi na minha tela. Perdão, gente. Bom, para não tomar muito tempo de vocês, lá na página do curso tem explicando quais são os projetinhos que vocês vão fazer para ganhar.
Então, quem se inscrever ganha o curso de Figma e inglês? Sim, o curso de Figma completo é cortesia, gratuito. O de inglês é um mês grátis com a nossa parceria com a IF English Live. Maravilha? Os vídeos de hoje e dos outros dias, eles são disponíveis no nosso canal do YouTube. Coloquei o link aí. Terminando a apresentação, assim que o sistema liberar, eu já vou colocar o vídeo de hoje lá no YouTube. Ou seja, provavelmente no máximo até meia-noite por aí já está lá, mas provavelmente antes. Então, para quem perdeu no comecinho e não viu, tem um botãozinho que deve ter aparecido em destaque aí para vocês, no cantinho inferior esquerdo para quem está no computador. Para quem está no celular, só dá um toquinho. Clicando nesse botão, vocês não vão fazer o curso, a matrícula automática no curso. Vocês estão indicando que vocês têm interesse no desconto e vão entrar em contato, a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, vocês vão poder tirar todas as dúvidas, até com relação ao curso de Figma, como é que ele é, como que funciona o curso de inglês da IF English Live. Spoiler alert. Desculpa, minha boca secou. Vocês, enquanto a parceria dura com a IBAC, vocês podem fazer a matrícula no curso de inglês no momento que vocês quiserem. E, aproveitando o último minutinho antes da gente tirar as dúvidas aqui com o Daniel, eu quero convidar vocês também para voltar aqui amanhã, que vai ter o curso. Não vai ter o curso, não, vai ter a continuação do nosso evento de Dicas Tech. Mas alguém aí deve estar se perguntando como que funciona a rotina do aluno na EBAC. A EBAC, ela oferece cursos presenciais e remotos. Esse curso profissionalizante em específico é um curso remoto, 100% online. Vocês vão poder assistir às aulas no ritmo que vocês acharem mais confortável para vocês. Vocês vão fazer as atividades também no ritmo que vocês acharem mais apropriado. E no nosso diferencial DEBAC, vocês vão receber feedbacks e dicas dos nossos tutores conforme vocês forem desenvolvendo o curso, além de apresentar um trabalho autoral e receber o certificado DEBAC. Então, aproveitem e cliquem no botãozinho. Opa, perguntando roadmap, umas coisas interessantes, maravilha. Retomando, amanhã nós vamos ter o evento com o Frederico Tomazetti. Ele vai falar sobre como se manter relevante no mercado de TI. O Frederico, ele trabalha no mercado de TI há mais de 30 anos, então ele tem uma ótima propriedade para falar sobre o assunto. E depois de amanhã, no dia 2, nós vamos falar com o Fábio Jardim sobre os desdobramentos, né, as áreas de atuação em estudo de dados, que não tem só a parte de ciência de dados, análise de dados, ele vai falar um pouquinho sobre quais são os desdobramentos que existem para vocês estudarem sobre o assunto. Beleza? Vamos voltar agora aqui com o Daniel e vamos tirar as dúvidas de algumas pessoas. Vamos olhar aqui. Lá no comecinho, o Robson lhe perguntou: qual a diferença de engenheiro front-end para desenvolvedor front-end? Beleza. Bom, vamos lá. Geralmente, né, esse papel de engenheiro é a pessoa que é responsável por definir mais, é responsável por ir além da codificação do front-end, mas também por definir padrões, por definir como componentes devem ser montados, como que o fluxo de dados dentro do front-end deve ser mantido. É uma pessoa que normalmente acaba definindo até os padrões daquele projeto, daquela aplicação, né, front-end. Isso se aplica também para o engenheiro back-end, a pessoa que trabalha ali com a parte mais de engenharia, ou software engineer, que às vezes a gente vê, ele não tem o papel apenas de codificar, ele tem o papel às vezes até de definir padrões, de trazer realmente o padrão de alguns projetos e algumas estratégias para a construção da aplicação. O próprio Robson, foi o Robson mesmo que tinha perguntado isso inicialmente, ele colocou, tipo, perguntando modelagem.
Isso, exatamente, envolve tanto modelagem de dados, até às vezes análise, né, do requisito, entender como que aquele requisito pode ser desenvolvido no front-end ou no back-end, né, que tipo de tecnologia que vai ser utilizada, né, como que isso vai ser utilizado dentro do projeto, e essa pessoa às vezes dita, né, os padrões para que outros desenvolvedores front-end sigam aqueles princípios, né, ou desenvolvedores back-end sigam aqueles princípios. A modelagem, no caso, algumas pessoas confundem como sendo algo específico do design gráfico. Uhum. Inclusive, design e design gráfico são coisas diferentes. A modelagem, no caso, vamos tornar bem para leigos o máximo possível. Tá. O engenheiro é aquele que é responsável por planejar todas as estruturas que a aplicação back-end vai utilizar, ou a aplicação Uhum. front-end vai utilizar. Uma forma bem prática, assim, de resumir. Sim, exatamente. Vamos ver. A Caroline tinha perguntado lá no comecinho, para quem quer seguir a parte de front e aproveitar a formação anterior, no caso dela, em design. Uhum. Ela quer trabalhar com web design. Você tem alguma dica? Olha, trabalhar com web design e front-end, né, estão, de certa forma, um pouco conectado, né, porque se tu, por exemplo, trabalhar ali com Figma ou com alguma outra ferramenta similar, como Adobe XD, tem uma outra agora que me fugiu o nome, mas todas elas já te ajudam a pensar para a web, né, tu já começa a desenvolver para a web e trabalhar com a exportação dessas imagens, esses elementos, né, e ir lá para o HTML, o CSS, o JavaScript, já é um caminho mais fácil de lidar. Porque às vezes essas ferramentas, a maioria delas, elas já te entregam um pouco disso. Então, a tua evolução para esse mercado, eu acho que a primeira dica que eu te daria é procure entender um pouco mais sobre a estrutura do HTML e CSS, que é a base de tudo. Né? E isso vai estar um pouco conectado com o que tu estiver fazendo aí de web design mesmo, na parte de interface. Então, eu acredito que a primeira dica é estuda HTML e CSS, talvez até mais CSS do que HTML, para tu começar a construir aí as interfaces para que elas fiquem o mais próximas, né, o mais fiéis possíveis do teu design. Aproveitando o gancho, teve uma coisa que eu tinha respondido um pouco mais cedo no chat, eu não separei aqui como dúvida. Tem pessoas que entendem bem da programação, mas têm dificuldade do CSS. Uma coisa que vocês podem fazer, mas aí envolve um conhecimento um pouquinho mais em outras ferramentas, como por exemplo o Webpack, para facilitar a compilação, é utilizar o SAS ou o LESS. É uma metodologia em que você desenvolve a estrutura do CSS como se fosse mais voltado à programação orientada a objetos. Aí depois você usa o Webpack, que ele vai pegar tudo que você programou de SAS, do LESS, CSS, tanto faz, e vai converter isso para a folha de estilo que o navegador interpreta nativamente. Ao invés de você precisar colocar aquele monte de coisa escrito para conseguir desenvolver o seu CSS, ele facilita bastante. É um Aí conceito perguntaram bem. até se Bootstrap também é válido para o currículo. Vamos aproveitar que essa Sim. apareceu agora. Eu diria que Bootstrap né? E até fazendo um gancho, né? Há um tempo atrás a biblioteca jQuery era muito utilizada e desde então React assumiu a frente aí, né? Em vários aspectos. E aí, às vezes tu escuta ali alguma discussão, tu vê alguns comentários, por que tu tá usando jQuery? Não tem por que usar e tal. Entra um pouco nessa mesma pegada do Bootstrap, né? Eu acho que é válido sim você aprender. Até hoje eu uso Bootstrap, então assim, embora lide aí com... Tem outros frameworks fantásticos, né? Outras bibliotecas fantásticas, né? E até fazendo uma correção, né? Eu falei React é um framework, ele na verdade é uma biblioteca. O Wesley até me corrigiu ali, trazendo esse ganchinho. O ponto é, estudar essas bibliotecas é muito interessante, é muito útil, porque elas vão agregar bastante no teu conhecimento aí enquanto desenvolvedor front-end. Se tu não quer te especializar demais em front-end, saber lidar com essas ferramentas já pré-prontas, elas vão facilitar muito o teu trabalho. Eu, por exemplo, eu nunca fui um bom desenvolvedor front-end, e sou super sincero, assim, super ok dizer que eu não sou 100%. E quando eu não sabia lidar bem com isso, fui para essas ferramentas. E isso me permitiu desenvolver um monte de aplicação e até hoje me permite desenvolver aplicações. Hoje a gente tem outras soluções modernas, melhores, ChakraY, tu tem aí o Buma CSS, tu tem Tailwind, enfim, tu tem um monte de ferramenta para resolver o mesmo problema. E o próprio Bootstrap, ele tem uma versão para React, quem está trabalhando com React, né, que é o React Bootstrap, que funciona tão bem quanto. Então, assim,
vale muito a pena, investe, porque vai poupar bastante teu tempo. E se tu quiser te especializar no front-end, não, eu quero ser o cara do front-end, beleza, aí mergulha em front-end, estuda Less, Sass, aprende a trabalhar com Webpack e entre outras ferramentas do front-end, que aí é um universo bem amplo também. Sim. Aproveitando o gancho, daqui a pouquinho a gente já vai para a dúvida do João, que ele tem uma dúvida bem bacana. Eu vou aproveitar o gancho que soltaram a pergunta, né? Qual que é a diferença de uma biblioteca e de um framework? Essa dúvida o pessoal tem direto, né? Pois então, vamos lá. Uma biblioteca, geralmente, tá? Ela é uma implementação de regras, assim, ela é um conjunto de regras de alguma coisa, né? Então, assim, ela é algo mais concreto, mais específico, né? Então, já um framework, ele é principalmente um conjunto de várias pequenas bibliotecas. Então, por exemplo, a gente pode trazer como exemplo mas eu acho que eu vou complicar, falar de .NET e o ASP.NET. A gente pode usar o próprio exemplo do React. O React ele é uma biblioteca, porque ele traz ali algumas regras de implementação, né? Ele tem ali uma série de implementações de como você pode trabalhar com a construção de interface, né? E ele deixa isso de uma forma um pouco mais abstrata, né? Já o Bootstrap, ele, embora seja uma biblioteca, eu talvez caracterizaria ele como um framework, porque ele traz uma série de outras bibliotecas dentro dele, a gente consegue utilizar outras coisinhas dentro dele, já pré-prontas, principalmente a parte de JavaScript, que tem uma série de componentes prontos, e traria aí um pouco de diferença nesse sentido. Em geral, um framework é um conjunto de várias bibliotecas, e uma biblioteca é um conjunto de várias regras para a implementação de alguma coisa, né? Acho que tentando sintetizar, né, simplificar, seria isso. Uma outra dica também, se vocês quiserem entender a diferença entre um termo e outro, é muitas vezes procurar qual que é a origem do termo. Por exemplo, framework é um trabalho em cima de um frame, uma estrutura, um molde. Então, uma biblioteca, ela tem algumas funcionalidades que vão te facilitar a vida, enquanto um framework, ele já tem vários moldes de componentes para vocês utilizarem para facilitar um desenvolvimento mais robusto. É como se fosse o arame da estrutura de uma casa. O framework é todo o arame que ajuda a fazer a casa ficar em pé, enquanto a lib seria um pacotinho que você faz a mistura do cimento com areia e a pedra. Exatamente. Uma boa Fazendo analogia. Uma analogia a algo do mundo real. Tá. Por que eu tinha falado que a do João era interessante? Ó, ele tem 16 anos e começou a estudar programação. Ele quer saber se a gente acha que vale a pena aprender todos os meios para quando ele entrar no mercado financeiro se aprofundar na área de preferência, ou desde já ele já se aprofunda em uma área em específico? Bacana. Vamos ver se eu entendi. Você quer entrar na área de tecnologia pro mercado financeiro, certo? Se esse é o ponto, tanto front-end quanto back-end vale a especialização. Se for para o back-end, a gente tem dois pontos aí legais de comentar. Existe um ponto no mercado financeiro que é o que a gente chama de core bancário, né? Que é as estruturas que fazem de fato os bancos funcionarem. Existem alguns cores bancários. É um assunto até um pouco mais hard, gente, mas vamos lá. Existem alguns cores bancários, como por exemplo o Topaz, tá? Que é uma solução uruguaia muito utilizada por várias instituições financeiras que possuem uma maneira específica de ser programada. Isso é um nível de especialização para quem quer trabalhar no mercado financeiro. Uma camada um pouco mais acima disso, que é um pouco mais até próxima da nossa realidade, é você trabalhar com desenvolvimento de APIs, por exemplo. Se você quer olhar para o lado do back-end. Olhando para essa parte, né, de back-end, trabalhar com desenvolvimento de APIs, aí tem um universo de assuntos, pequenos assuntos para você buscar conhecimento. O que é uma API, como desenvolver uma, né, alguma linguagem de back-end interessante para trabalhar, Python, Java, Node. Node é um pouco mais tranquilo, porque aí tem o gancho com JavaScript, né, acaba sendo bem interessante ser trabalhado. Então, existe essa segunda camada aí em cima, né, existe o core bancário, que é algo muito mais hard, que são pouquíssimos profissionais que tu encontra no mercado, e aí, claro, esse é o perfil de profissional que os salários são muito maiores que a gente viu ali,
tá? E salários que a gente está falando acima de 20, 30 mil reais por mês, é um absurdo, mas porque é muito difícil, de fato, encontrar esse profissional e também é muito difícil tu te especializar nele, né? Mas é uma oportunidade. E aí, acima disso, existem os profissionais especialistas em criar serviços, né, APIs, para se comunicar com esses códigos bancários. E aí é um profissional de back-end, um profissional que desenvolve serviços de back-end. Saindo desse lado do back-end, também tem a parte de front-end. E front-end vai ter tanto para web quanto para mobile. Então, no momento que tu entender qual dos dois lados que tu quer, eu gostaria de me especializar mais nessa parte visual, na parte de interface, experiência do usuário, criar uma interface rica, aprender realmente a desenvolver isso, legal, então vai para a parte web. Não, eu gosto mais dessa parte de performance, criar serviços rápidos, né, trabalhar com processos distribuídos, uma aplicação está fazendo uma coisa, outra está fazendo outra, legal, então vai para o back-end. E aí no back-end, pensa bem para até que nível de profundidade tu quer ir, né? Então, ficar nesse nível mais superficial é legal, e tem muita oportunidade. É um mercado que tem assim, muita oportunidade e vale bastante a pena investir. Falando em mercado, a Rafaela tinha perguntado: como a gente sabe que está pronto para começar a se candidatar em algumas vagas? Legal, é uma excelente pergunta e ela é bem difícil de ser respondida, sendo bem sincero. Eu já falei isso várias vezes e eu acho assim, o primeiro ponto é o quanto que tu te sente seguro em fazer coisas básicas enquanto desenvolvedor, né? Poxa, eu consigo criar uma página HTML, uma página, né, o mínimo ali de uma aplicação web, e aí saber lidar com HTML, com CSS, ter algum conhecimento de JavaScript, saber utilizar comandos básicos de Git, né, conseguir fazer a publicação ali do meu projeto, entender um pouquinho ali de como funciona uma aplicação na web, como é que funciona, né? O que é aquele domínio? O que tem por trás daquele domínio que eu acesso? Como é que isso resolve na prática? Alguns conhecimentos básicos como esses, se você começa a entender e você consegue desenvolver bem uma aplicação web, e aí tanto no front-end quanto no back-end, você consegue desenvolver APIs, você já tem ali os fundamentos mais básicos do desenvolvimento de back-end. Poxa, eu consigo subir uma API, eu consigo aplicar testes, eu já sei um pouco sobre testes. Daqui a pouco você não é mega especialista. Você não precisa ser mega especialista para submeter uma vaga. E esse é um ponto bem importante. Às vezes a gente tem aquela clássica síndrome do impostor, né? A gente nunca está bom o suficiente. Mas é importante a gente entender o quanto que a gente está agora. Eu conheço essa tecnologia que estão me falando? Não, eu conheço. Mas qual é o meu nível de conhecimento? Eu nunca ouvi falar, eu conheço, já tive uma experiência, eu utilizo ela o dia todo ou eu tenho domínio pleno. Tenta classificar nesses níveis e ver assim, poxa, eu nunca ouvi falar nisso. Tá, legal, se tu nunca ouviu falar nisso, então beleza, começa a estudar um pouquinho para numa eventual discussão tu saber o que está sendo dito, pelo menos. Tô experimentando, já estou utilizando ela no meu dia a dia, opa, tu já está num outro nível. E agora eu domino, sei tudo. Opa, então tu já está num nível até de senioridade até bem elevado. Então, conseguir separar essas características, né, por esses níveis, essas características, né, que você olha numa vaga, poxa, será que eu atendo esse requisito? Eu nunca ouvi falar nisso. Tá, se tu nunca ouviu falar nisso, então é um itemzinho que tem que ir lá pro teu backlog de estudo. Isso aqui eu já ouvi falar, mas ainda não sei muito bem. Tá, então vai para o meu backlog de estudo, mas não tem tanta prioridade quanto aqueles outros que eu não sei nada ainda. Então, começa a organizar um pouco isso, e aí, quando tu vê que tu já tem um conhecimento, te submete. Não tenha medo. A grande questão é, começa a criar conhecimento sobre esses pontos, né, estudar um pouco sobre esses pontos, e se submete às oportunidades. Claro que não vai ver lá uma oportunidade de sênior lá e tal, com um monte de requisito que tu vai te submeter, porque isso pode até te frustrar. Mas se tu viu que tem uma vaga ali, poxa, mas eu tenho match com isso, né? Submete. Né? A pior das hipóteses é a pessoa te chamar para entrevista, daqui a um pouco tu não atender a todos os requisitos, mas tu vai receber isso como feedback e vai melhorar para uma próxima oportunidade. Sim, perfeito. Aproveitando, falando essa parte de contrato, o pessoal estava perguntando qual que é a diferença do estagiário para o júnior. Basicamente, o tipo de contrato, só aproveitando para dar uma explicada melhor, o estagiário, ele tem um contrato específico entre a empresa e a instituição de ensino. Não é só porque uma pessoa está fazendo algum curso que ela consegue entrar como estagiário em algum lugar. Depende do vínculo, um contrato entre a escola que está dando o curso e a empresa, que assim que eles assinam esse contrato, aí sim eles dão entrada no contrato de estágio com o aluno, como uma forma de ajudar a complementar o estudo do aluno.
forma do aluno ter o acesso lá no dia a dia, mão na massa, para poder assimilar os conceitos que ele está vendo no estudo. Agora vamos para a próxima pergunta aqui. A Fabrícia estava falando, né, que ela está prestes a começar a faculdade de engenharia elétrica. Ela quer saber se a gente acha viável continuar na faculdade, mas tentar ingressar na área de TI, ou mudar total de área. Antes de falar um pouco mais sobre isso, desmistificar um pouco o termo TI. TI significa tecnologia da informação. Então, TI não significa necessariamente tudo que é voltado à programação, desenvolvimento web, mas tudo que envolve acesso a técnicas de você estudar informações, estrutura de dados, análise de dados, testes de qualidade, por isso que tudo engloba TI. Até a parte de assistência técnica de computador, por exemplo, envolve uma tecnologia de uma informação relacionada a metodologias de equipamentos eletrônicos para você fazer o reparo. Exatamente. Mas o que você acha? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não conheço muito sobre a faculdade de engenharia elétrica, né? Eu não diria nem muito, eu não conheço a faculdade em si, não sei quais são os tópicos que são estudados, mas é bem como o Luiz colocou, se durante a faculdade você vai lidar com tecnologia, né, você vai usar de recursos tecnológicos para resolver problemas, é uma área que vai estar em crescimento, sem dúvida. E assim está em vários mercados, não especificamente em programação, mas existem várias outras áreas que têm muita demanda e existe especialização. Agora, se você busca se tornar uma desenvolvedora, né, você busca ingressar como uma pessoa, um profissional de desenvolvimento de software, e talvez está na dúvida, será que eu mudo de engenharia elétrica para TI? E aí TI, olhando para uma faculdade de ciência da computação, né, de desenvolvimento de software, algo focado nesse sentido, aí muda, se você realmente entende que você quer ser um programador. Agora, não, eu quero lidar com tecnologia, porque existem oportunidades também na área de engenharia elétrica com tecnologia, né, que eu posso me encaixar, segue nela, mas voltado para a área de tecnologia, né? Embora eu acho que a área de engenharia elétrica, posso estar falando bobagem, tá, gente? Mas eu acredito que é uma área que está totalmente conectada, né, com a nossa área de tecnologia, né? Eu não consigo enxergar algo diferente nesse sentido, mas eu diria que esse é o caminho. Se é algo que você quer se focar como programador, né, programadora, beleza, então migra para ciência da computação ou alguma outra faculdade similar. Se não, segue engenharia elétrica e não deixa de olhar para a área de TI. Às vezes na engenharia elétrica tem um pezinho em programação na parte de automação, dependendo do caso que você vai fazer, por exemplo, Arduino. Faz sentido, Tem é pessoas que verdade. utilizam Arduino, não necessariamente só Arduino, mas microcontroladores para fazer o gerenciamento de uma rede elétrica inteligente. Por exemplo, usar aqueles Automação, né? Alexa, essas coisas. Você, como um engenheiro elétrico, vai planejar a estrutura da casa para usar a internet das coisas, utilizando alguns controladores desses. Sim, verdade, é verdade. Aproveitando, logo no comecinho, o pessoal estava pedindo algumas dicas para estudar. Uhum. Então, para fixar termos, para fixar conhecimentos. Vamos usar, por exemplo, eu tinha falado tecnologia da informação. Repararam que existem palavras que terminam com uma terminologia parecida? Por exemplo, tecnologia, biologia, geologia. Esse logia do final é um termo grego que é bem filosófico, não vou me aprofundar muito nele, mas ele é comumente associado a algum estudo sobre algum assunto. Então, tecnologia é um estudo de técnicas que você vai utilizar para fazer alguma coisa. Tecnologia da informação é o estudo de técnicas que vocês utilizam para lidar com informações, no caso, hoje em dia, no meio digital. Assim como geologia é o estudo de pedras, formações geológicas. Biologia é o estudo sobre a vida, bio, e por aí vai. Então, uma dica para vocês fixarem conhecimentos é serem curiosos. Se tem alguma coisa que vocês não sabem o que significa, não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de ir atrás e saber o significado. Ajuda muito a fixar os termos. Exatamente. A Marina tinha perguntado, é mal visto a pessoa que estuda por conta própria, sem certificados ou sem instituições? Vamos resumir de uma outra forma a pergunta. No mercado, uma pessoa que não tem um diploma na área ou não tem uma certificação de algum lugar de peso, ela é Uhum. mal vista?
Eu diria que não, tá? Porque... E aí eu vou trazer meu exemplo pessoal, assim. Eu, até 2017, 2018, acho que foi isso, eu não tinha graduação. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito curiosa e corri atrás e busquei aprender por conta, sempre muito autodidata. E isso nunca foi fator para me limitar a conseguir trabalhar em projetos grandes, né? Participei, inclusive, da construção de um sistema para um banco digital, então, assim, não foi um fator limitante. O que era determinante, sim, era o conhecimento. Então, assim, eu tive que correr atrás, eu tive que estudar, né? Quais são os pontos ruins, talvez, desse aprendizado meio por conta? A gente deixa de aprender alguns fundamentos, a gente pula algumas etapas. E esse pular etapas, em algum momento, ele vai te cobrar. Em algum momento, lá na frente, isso vai fazer falta. E fez para mim. E fato é que eu voltei para a academia, voltei a estudar, terminei minha graduação, iniciei minha pós-graduação, e se tudo correr bem, eu pretendo fazer um mestrado e assim seguir. Eu acho que é um ponto que chega num certo momento da carreira da gente, que o conhecimento por conta, ele vai te ajudar a arrancar numa primeira vaga. Sendo bem sincero, assim, ó, o mercado hoje tem oportunidade para um júnior que está começando. Mas daqui um pouco para tu conseguir uma vaga como um desenvolvedor pleno, um profissional mais experiente, vai ser olhado isso sim. E, infelizmente, ainda para algumas empresas, graduação, a gente, embora veja uns movimentos dizendo, não, a gente não está mais olhando para graduação, naquelas. Existem ainda muita empresa que está olhando para graduação, e eu acho que é um ponto importante que deve ser investido, se você puder. Se você puder investir, invista na sua graduação, aprender os fundamentos, entender com a academia, com profissionais que têm uma outra mentalidade, né? A faculdade, ela traz outras coisas que a prática não nos traz, né? Ela nos faz parar para pensar. Eu acho que esse é o principal ponto. E existem vários cursos, como a própria EBAC oferece, cursos muito bons para tu te especializar em algum nível, buscar domínio, fluência sobre aquela área que tu está tentando entrar no mercado, tu vai entrar muito mais preparado, sem dúvida, né? Esse é o ponto. Mas é mal visto? Por mim nunca foi. e nunca foi fator que me impediu de fazer nada, assim, sabe? E inclusive quando eu estava na posição de líder técnico, onde eu recrutava, fazia contratação de profissionais, isso para mim não era um problema. Eu levava em consideração realmente era a capacidade da pessoa de fazer aquilo que ela estava dizendo que ela sabia fazer, sabe? Se ela sabe fazer, maravilha, vamos em frente. Vamos em frente, que é isso que importa. É o resultado. Perfeito. O Cauê, ele até falou que estava mesmo na dúvida se devia continuar a faculdade ou não. Ele decidiu continuar. Uma outra dica. Enquanto na faculdade, tem vários conceitos que talvez sejam difíceis de entender porque vocês não estão tendo a mão na massa com o conteúdo na prática. Exato. Se vocês conseguirem, por exemplo, pedir para o professor, fala, tem como você dar um exemplo de como a gente utilizaria isso no dia a dia, tipo, na prática? Se vocês estão com dúvida de aprender alguma coisa, tá aí uma outra diquinha de como aprender. Tenha o conteúdo que vocês querem estudar aplicado em algo no mundo real. Por isso que a EBAC faz o curso voltado com não só pessoas que entendem na parte de educação, mas profissionais que atuam no mercado. Porque a gente consegue puxar os projetos dos alunos sendo focados com algo que o mercado tem. Inclusive, teve uma pergunta aqui, o Robson tinha feito, né? Se tem bastante projetos no curso e aulas online também. O curso EBAC, as aulas do curso que tá o descontinho aí na tela para vocês, ele é totalmente online e sim, tem bastante projetos. Na própria página do curso, vou colocar o link para vocês mais uma vez. Vocês conseguem ter informações aprofundadas sobre o assunto. E espera um pouquinho. O meu chat sumiu as coisas? Ué. Sumiu para você também ou não? Para mim? Não, tô conseguindo ver aqui todos. Tu acabou de mandar um link aqui. Apareceu. Voltou. Nossa, a plataforma deu uma bugada. Uma bugadinha de leve. Faz parte. Eu até estava procurando as perguntas e eu ia falar, putz, só faltava ter sumido. O Bruno, ele perguntou qual seria um bom roadmap para seguir como dev back-end. É bem amplo, hein? Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, enquanto desenvolvedor back-end, é você buscar escolher uma linguagem
de back-end, de preferência de mercado, que esteja sendo bem utilizada, né? E aí pensando no ponto de vista de empregabilidade, né? Então a gente tem que olhar aí o que o mercado tem mais buscado. E aí também faz gancho com a área que você quer atuar, né? Porque, por exemplo, o mercado financeiro, você vê muita empresa trabalhando com Java, Spring, né? Que é um nicho, é um mercado, tem muita oportunidade, né? Enquanto outras empresas estão trabalhando lá com Node, outras estão trabalhando com Python. Então, olha para o mercado que você quer atuar e escolhe a tecnologia e procure entender como desenvolver aplicações reais com ela. E aí, o que colocar nesse roadmap de estudo? Primeiro, entender como funciona a estrutura dessa linguagem, como funcionam estruturas de dados nessa linguagem, como você consegue construir algoritmos performáticos dentro dessa linguagem. Entender sobre banco de dados. O desenvolvedor back-end ele precisa entender, e não entender do ponto de vista, eu vou me conectar no banco de dados aqui, vou usar um ORM, né, e tá tudo certo. Não. Entender de fato como funciona o banco de dados, né, como construir consultas, construir queries mesmo dentro desse banco de dados. Saindo do nível de banco de dados, entender um pouco sobre cloud, e aí é um pouco impossível não, é um pouco, como é que eu posso dizer, é importante que qualquer desenvolvedor de back-end ele lide com cloud, ele aprenda alguma coisa sobre como containerizar uma aplicação, como trabalhar com Docker, por exemplo, que hoje em dia a maioria dos projetos que a gente lida hoje em dia usam Docker, né? A gente já falou aí, estrutura de dados dentro de uma linguagem específica, banco de dados, SQL, containerização. A gente também tem aspectos de banco de dados não relacionais, que hoje em dia existem muitas aplicações que trabalham com banco de dados não relacionais, e a gente pode citar um que na maioria dos casos é utilizado, que é o MongoDB. Entra também outros aspectos relacionados a serviços de back-end. Então, por exemplo, o que é uma API, né? Como que constrói uma API, como que é a comunicação de uma API REST, como é que é a comunicação de uma API gRCP, né? gRPC, como funciona o protocolo HTTP, como que a comunicação acontece de fato, né? Como que é o HTTP 2 lá na sua nova versão, né? Como funciona o serviço de DNS, e aí lá dentro do back-end, como é que você faz roteamento de aplicação. Então, assim, tem uma série de pontos que a gente pode fazer uma lista bem ampla, né? O ponto de partida é qual linguagem você quer estudar, qual mercado você quer atuar, e dali você vai se aprofundando, né? A gente geralmente é acostumado, e, enfim, é da natureza, a gente começa trabalhando sempre com CRUDs, né? Desenvolver aplicações para criar CRUDs. E eu acho que 80% do nosso trabalho na vida toda enquanto programador vai ser fazer CRUDs. Né? Então não tem. A gente vai fazer alguma operação para transformar esse dado, salvar em algum lugar e retornar alguma informação em outro lugar. Né? A essência é isso. Mas existe um ponto nesse meio do caminho aí, que é justamente a construção de algoritmos. Esse é um ponto bem difícil de ser trabalhado, porque ele foge, né, desses fundamentos de como que é a linguagem tal, como que é a linguagem B, é realmente entender sobre estruturas de dados. E aí, isso para quem trabalha com back-end é algo bem importante. E aí trago meu exemplo pessoal, eu não era muito bom nisso. E isso para mim foi importante em alguns momentos. Eu tive que parar, tive que estudar, entender um pouco mais. Por quê? Porque lá na faculdade eu não tinha tido isso ainda, né? Eu não tinha passado pela faculdade, então não tinha visto isso. Então, quando a gente tem esse conhecimento, né, acaba sendo mais eficiente. O roadmap ele é bem amplo, né? O resultado é que o roadmap ele acaba sendo bem amplo. Sim. Mas esses são alguns pontos que eu trouxe aqui. Certamente tem outros que agora de cabeça eu não consigo recordar, de repente se o Luiz puder complementar, mas é bem amplo esse roadmap. Deu uma falada de bastante coisa importante aí já. Inclusive, teclinha SAP, que eu tinha comentado no começo lá no chat, né? Só aprende perguntando. Eu vi que o Daniel falou vários termos que com certeza um monte de gente aí não sabe o que significa. Por exemplo, API, né? API, como o pessoal fala em português, CRUD. Exato. Então, vamos simplificar algumas coisas. API, Application Protocol Interface, é uma interface de comunicação entre aplicações. Por exemplo, no back-end tem uma linguagem que está rodando e no front-end está o JavaScript. Como você consegue fazer com que algum ambiente, alguma aplicação front-end consiga acesso ao que está lá no back-end?
principalmente se o front-end estiver em um servidor e o back-end estiver em outro. Isso é bastante comum, por exemplo, com serviços do Google, o Tag Manager do Google, por exemplo. O Google Tag Manager ele oferece facilidades para você incluir scripts na sua página, mas como que isso é feito? É aí que entra o API. E o que é CRUD? Vamos lá, alguém do chat sabe o que significa CRUD? Você quer fazer as honras, Daniel, ou eu falo? Pode ser, então. Estou tentando carregar aqui o chat para ver se alguém falou. Bom, o CRUD basicamente são operações de cadastro, de leitura, de atualização e de exclusão de dados dentro de um banco de dados. As principais operações que a gente faz dentro de uma aplicação. Então, a gente está falando de CRUD, é justamente o create, o read, se não me engano, update e o delete. Então, assim, são exatamente essas 4 operações principais de CRUD que a gente tem. Então, a gente acaba usando isso muito durante qualquer aplicação. A gente, quando começa a lidar com alguma aplicação de back-end, geralmente essa aplicação ela vai salvar esse dado no banco. Então, a gente tem uma operação aí de CRUD. Né? Geralmente, a aplicação tem todas essas operações, não tem só uma ou outra. É um pouco raro não ter, mas, em geral, tem isso. Está mutado. Falar disso agora. Bom, tem várias outras perguntas aqui, eu não sei se vai dar tempo de responder todas, eu vou dar uma pincelada aqui por cima e ver quem ainda está online. O Bruno tinha perguntado, no caso de back-end, o que precisa de conhecimento de front, no caso de back-end, que precisa de um conhecimento de front, é viável aprender framework como Bootstrap para facilitar a vida, ou precisa focar no CSS na unha? Eu responderia que sim, foca no Bootstrap. Se tu quer ser um profissional de back-end, tá? Ah, eu não quero me especializar em front. Tudo bem. Aprende o básico de HTML, de CSS, de JavaScript. Não precisa de aprofundar tanto, mas, e principalmente usando algum framework como o Bootstrap, já tá legal. Você já vai conseguir fazer grande parte dos problemas você vai conseguir resolver, né? Ah, não, a empresa não usa Bootstrap. O que eles usam? Né? Eles não usam nada, né? Beleza, então aí talvez ele vai precisar um pouquinho, ter um domínio ali de HTML, CSS, mas é um bom caminho. Foca no Bootstrap, que é um bom caminho. Beleza, isso eu já aproveito o gancho que a Melissa tinha perguntado, né? Como escolher as melhores linguagens para focar? Esse eu vou tentar dar uma resumida. Uhum. Várias linguagens conseguem resolver os mesmos problemas. Como você vai escolher qual você quer focar? Depende de onde você está no momento. Se você já está atuando em uma empresa, quais são as linguagens que essa empresa utiliza? Ou se você quer entrar em uma empresa em específico, tenta pesquisar quais linguagens essa empresa utiliza. Porque tem um pessoal que fica com a briga falando, ah, não, Python é melhor para fazer isso. Ruby on Rails é melhor para fazer isso. Não, PHP está sobrevivendo até hoje no mercado, então ele é o melhor. Ah, então se for assim, o ASP.NET é o melhor. Não existe uma linguagem que é melhor. Existe a que se enquadra melhor na sua rotina, no seu dia a dia. Um complemento só existem tecnologias específicas para resolver alguns problemas, né? Então, assim, Exato. só que até tu chegar nesse nível, tu ter esse problema, né? A maioria das linguagens vão resolver a tua necessidade. Então, essa discussão do que é melhor, do que é pior, se a discussão está num nível técnico mesmo, né, de capacidade da linguagem, de como ela vai processar uma informação, como ela vai armazenar em memória, que é uma discussão que, olha, talvez 90% dos desenvolvedores web não entram nessa discussão, não vale a pena ficar nessa discussão. Escolhe uma que tu sente vontade e vai em frente, sabe? O mercado é muito grande. Né? O Sim. PHP é há quanto tempo a gente escuta que o PHP morreu? Né? Então, assim, o PHP vem morrendo há, sei lá, há 15 anos. Então, assim, nunca morreu. A gente já está super avançado, cada vez melhor o PHP e muitas aplicações desenvolvidas com PHP. Existem soluções antigas, existem legados. E aí entra um ponto. O mercado é feito de legado. Entendi? Então, assim, as coisas são feitas de legado. E o que é o legado? É aquela aplicação antiga que foi desenvolvida talvez sem padrões, sem teste, sem uma qualidade bacana de código, que a gente vai entrar enquanto profissional, vai contribuir para melhorar aquela aplicação, vai criar alguma solução para resolver algum problema dela, e assim segue a vida. Então,
Essa discussão ela não leva a lugar nenhum. Eu penso Exato. assim. Sabe? Inclusive o Wesley tá até falando que faz tempo que o PHP tá morrendo. Na Nossa. verdade, o PHP já saiu até uma versão nova recentemente, com implementações de segurança novas, melhorias de Sim. performance. Então, enquanto o mercado está utilizando, não vai morrer, não. O Internet Não, vai. Explorer já vai morrer oficialmente. A própria Microsoft já colocou o preguinho que faltava na tampa do caixão do Internet Explorer, mas o É, PHP está firme e forte na guerra. versão 8. Acabei de abrir aqui, já tá. 8? Poxa, imagina. Sim. Não para. A última que eu estava mexendo, eu estava me adaptando a 7.4, de repente eu vi já estava na 8. Nossa. Tudo muda muito rápido, né? O Mas Internet enfim. Explorer já morreu, só não avisaram os desenvolvedores. Na verdade, já avisaram os desenvolvedores. Os desenvolvedores tentam avisar isso faz tempo. Não avisaram os usuários finais que ainda insistem em usar. É A que gente ninguém é obrigado, teve. Não pode falar, mas. a gente é obrigado a fazer coisas que ainda são compatíveis com o IE, porque ainda tem os usuários que utilizam. Então, A galera, provavelmente a maioria aqui já é, pegou o Chrome, né? Antes a gente tinha que lidar com IE6. Pesquisem um nossa, pouquinho sobre isso. Trabalhar com transparência, por exemplo, em IE6. Que nossa, legal que era. eu sofri Enfim. bastante com isso, hein? Mas enfim, é a vida, né? Nossa, eu lembro quando eu tinha que fazer coisa compatível com o IE5, IE6 e o IE8. Nossa, E até Bom, pouco tempo, os bancos, a Microsoft tinha um contrato com bancos e era obrigada a manter essas versões ainda, porque muitos serviços bancários utilizavam, né, dependiam do Internet Explorer antigo para rodar alguma coisa. Tudo. Então, por isso porque que a era tecnologia muda, homologado. né? É, exatamente. Então, enfim. O Cauê perguntou se é bom fazer curso de UX. É interessante, é um diferencial para quem trabalha com front. Tem UI, que é User Interface, e UX, que é User Experience. Se você entende bem da usabilidade para o usuário final, qual a fornecer uma experiência melhor de navegação, UX é sim interessante ter. É. Eu dei uma aceleradinha aqui, porque tem Uhum. bastante pergunta ainda e Tá, a gente já passou até um pouquinho mais do que a gente costuma passar. É porque o pessoal tranquilo. está bem participativo, as perguntas realmente estão boas. Perfeito. O Matheus perguntou, né? Análise de dados e segurança da informação tem alguma coisa ligada à programação? Tem que saber programar para trabalhar nessa área? Por onde dar o primeiro passo? Esse eu consigo dar uma respondida bem rápida por cima. Perfeito. Análise de dados e segurança da informação são áreas um pouquinho diferentes. As duas, não é obrigatório você saber programação, mas é importante. Por quê? Segurança da informação, a maior parte das brechas de segurança são o fator humano. Então, se você souber educar as pessoas que vão utilizar o seu sistema, o fator humano, que é o maior brecha de segurança que você tem, você já corrige. Só que também é o mais difícil de corrigir, por isso que essa área cresce bastante. Análise de dados, é bom você saber mais de lógica de programação, porque você pode ou utilizar o Excel, ou utilizar o Power BI, utilizar o Python com o Pandas e por aí vai, utilizar o R, tem várias linguagens de programação que facilitam muito a análise de dados. O João Vitor tinha perguntado uma coisinha, mas não sei se ele está online. Como uma pessoa nova e com bastante tempo acha viável dar uma estudada e adquirir tanto conhecimento em back e front-end? Ficou meio um pouco aberto a pergunta dele. Eu acho que ele quis dizer assim, se dar uma estudada em tudo, né? Eu acho É, que entra naquele ponto que a gente, que até eu trouxe na nossa conversa, né? Não olhar para tudo é ao mesmo tempo olhar para nada, né? Acho que quando a gente tá com a cabeça muito, a gente tá recebendo muitos estímulos, muitas informações, a tendência é que a gente absorva pouco sobre isso. Então, se tem tempo, então foca numa área. Pega ali, por exemplo, o front-end ou pega o back-end, né, busca se especializar, faz um curso, tenta absorver o máximo de conhecimento dentro de um período, né? Por exemplo, se organiza, eu vou ficar meus próximos 3 meses estudando só isso. E eu vou me dedicar mesmo, vou criar um projeto, vou botar no ar, vou aprender a fazer realmente. Isso é mais interessante do que talvez olhar para tudo ao mesmo tempo, que tu vai absorver pouco, né? São muitos estímulos e aí a gente acaba absorvendo pouco. Tá mutado novamente. porque eu estava respondendo uma outra pergunta que tinham feito aqui de um outro assunto. Ah, tá. É,
qual que era a outra pergunta interessante que eu tinha separado? A Marina tinha perguntado, para quem não faz graduação, qual tipo de vaga candidata? Continua sendo estágio? Esse eu consigo responder. Mais uma vez, aquilo que eu tinha ressaltado, né? O estágio é um contrato que a empresa tem com a instituição de ensino. Se você não faz graduação, mas a instituição de ensino que você tem possui esse tipo de contrato com empresas, daria para ser estágio com as empresas que ela tem esse tipo de contrato. Não são todas as empresas que aceitam fazer esse tipo de contrato e nem são todas as escolas que oferecem esse tipo de contrato também. Então, para quem não faz graduação, dependendo do caso, é mais interessante procurar uma vaga como júnior, algum ponto de entrada, se a instituição que você está não tem esse tipo de modalidade. O Pedro, ele queria saber se a gente tem algumas dicas de como escolher um caminho que ele goste mais para seguir, entre, por exemplo, back-end e front-end, e ter uma degustação para os estudos relacionados à área. Esse também é meio aberto, mas vamos tentar focar um pouco no ponto. Se você gosta de trabalhar mais com a parte de lógica, estruturar como que o dado que você está trabalhando, como que ele vai entrar no sistema, para onde ele vai, como ele vai ser processado, como você vai estruturar todo o caminho que a informação entra no sistema e sai do sistema, o back-end é interessante. Agora, se você gosta de fornecer coisas mais visuais para o usuário final, se você gosta de trabalhar mais naquela parte mais palpável, aquela parte que você sente que está tendo um retorno mais visível, aí seria o front-end. O front-end você tem um retorno mais rápido, mais real do resultado do que você está trabalhando. Sim. A Carolina tinha perguntado se tem algumas dicas de livro de HTML e CSS. Eu não tenho aqui para falar de cabeça, mas eu deixo a sugestão. Assim que esse vídeo estiver no nosso canal do YouTube, eu coloquei o link de volta aqui no chat. Quem tiver dicas de livros e coisas relacionadas à área, coloca lá no comentário do vídeo. É muito interessante porque o pessoal vai gostar de ir atrás, vai gostar de trocar experiência, é bem legal. A série Use a Cabeça também é muito boa, o João acabou de falar. É verdade. Eu tenho um da série Use a Cabeça de desenvolvimento web front com aplicações de vídeo. É maravilhoso. A didática deles é muito tranquila. Não vou ter como responder todas as dúvidas de vocês agora, porque a gente já extrapolou o limite de horário, porque realmente o bate-papo com vocês aqui está muito bom. As perguntas de vocês estão animais. Eu deixo aberto o convite para vocês colocarem as dúvidas que vocês tenham, inclusive a dúvida que a Eduarda acabou de soltar. É interessante colocar lá no canal do YouTube, na descrição do vídeo, que se eu ou o Daniel não souber responder, a nossa equipe também consegue responder. Inclusive, para quem é aluno, eu vou voltar de novo no tópico que eu tinha falado, a gente tem o Centro de Carreiras, que eu vou deixar o link para vocês verem como que funciona. A EBAC, ela oferece essa consultoria para os alunos, para facilitar os alunos a montarem o currículo, montar o portfólio e dar o pezinho de entrada, sim, no mercado. A gente tem esse bate-papo bem facilitado. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do Daniel por ele ter reservado esse tempinho para conversar com a gente, convidar vocês de novo para o evento que vai ter amanhã e depois de amanhã. Quem tiver alguma dúvida com relação a qualquer coisa relacionada ao EBAC, pode ser os nossos cursos, pode ser a nossa metodologia, se o certificado é reconhecido, não é reconhecido, a nossa equipe, ela está de braços abertos para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Esses canais que eu coloquei na tela são os principais canais, o nosso e-mail, tem o telefone, tem o WhatsApp, animal. O Daniel, você tem alguma consideração final? Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui falando com essa galera. Eu acho que foi muito bacana, fiquei bem feliz pelo engajamento de todo mundo aqui no chat, né? Uma conversa bem rica. Fico feliz de poder ter ajudado, de ter contribuído aí com vocês, né? Espero que vocês realmente sigam aí evoluindo. O que precisarem, contem comigo também, podem me perguntar. Estou super aberto a tirar qualquer dúvida.
e nos vemos em breve aí em novas oportunidades também. Mais uma vez aberto o convite, eu vou colocar outra vez o link do nosso canal no YouTube. Assim que o vídeo estiver disponível na plataforma, a gente já vai fazer o upload dele para o canal do YouTube, e lá vocês vão conseguir compartilhar livros relacionados ao estudo, deixar mais dúvidas. Às vezes uma pessoa já responde a dúvida da outra lá no chat, nos comentários do vídeo. É uma coisa bem interessante. Perguntaram do LinkedIn. Você quer que eu compartilhe o seu? Eu vou colocar o meu link do Linktree, onde tem todas as minhas redes, então fiquem bem à vontade aí a seguir. Valeu, gente. Muito obrigado aí novamente. Foi bem bacana a conversa com vocês. O meu LinkedIn também, às vezes eu publico o que a gente vai ter, ou quando o vídeo está disponível, às vezes eu coloco lá também. E é isso aí, gente. Obrigado pela disposição de todo mundo que ficou até aqui. Se vocês puderem, deixa lá o comentáriozinho de vocês no canal do YouTube. Se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria para os eventos, sugestão de conteúdo para EBAC, a gente é super aberto, a gente adora receber sugestões de vocês. A gente tem uma responsabilidade de melhoria contínua, então qualquer sugestão que vocês tenham, qualquer consideração lá, a gente recebe de braços super abertos. Beleza, gente? Valeu, gente. Mais uma vez, obrigado pela disposição, até por ter passado esse tempo a mais, Daniel. Tranquilo, capaz. E amanhã tem mais, gente. Podem vir que amanhã vai ser interessante. Uma pessoa que está 30 anos no mercado de TI, dando dicas de como vocês se manterem relevantes na área. Então é isso aí, pessoal. Boa noite. Para quem vai vir amanhã, até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.